Olá! Nesta aula do oitavo ano, nós iremos estudar multiplicação, divisão e potenciação de monômios, ou seja, uma continuação da aula anterior, só que usando a multiplicação, a divisão e a potenciação de monômios. Multiplicação de monômios. O que é a multiplicação de monômios? Para multiplicarmos dois ou mais monômios, multiplicamos os coeficientes entre si e multiplicamos as partes literais entre si. Como já estudamos na 10ª aula sobre o que é coeficiente, o que é parte literal, ou seja, nós iremos multiplicar os coeficientes, ou seja, os números, e depois multiplicar a parte literal, ou seja, as letras. Também temos que lembrar a propriedade das potências, de mesma base. Conserva a base, no caso aqui a letra A, eu somo a letra A, eu conservo a letra A, que é a base, e somos expoente, que é o M mais o N. Então não podemos esquecer essa propriedade. Então vamos ao exemplo prático. Temos aqui um retângulo. Para descobrirmos a área de um retângulo, basta multiplicar suas dimensões. Ó, esse lado aqui por esse lado aqui. Então, se eu multiplicar esse lado por esse lado, nós iremos descobrir a área dessa figura. Então, vou multiplicar ó, um lado, esse lado aqui, ó, 7x, vezes esse lado aqui, que é 3x. Então, temos aqui a multiplicação de monômios. Então, como diz aqui, ó, nós temos que multiplicar os coeficientes primeiro e depois a parte literal. Então, eu vou multiplicar ó, esse 7 aqui vezes o 3. E em seguida, eu vou multiplicar o x vezes o y. Pronto. Agora, eu vou multiplicar. Ó. Quanto é 7 vezes 3? 21. Quanto é x vezes x? Ó, aqui eu vou usar essa propriedade aqui, ó. É a mesma base aqui, ó, que é x. E vou somar os expoentes. O expoente aqui não apareceu, mas é 1. Então, 1 mais 1. Então, x vezes x, x ao quadrado. É por isso que é importante que vocês saibam essa propriedade. Ó. Toda vez que estiver multiplicando e a base for igual, você vai conservar a base e vai somar os expoentes. Então, aqui eu conservei a base, que no caso é a letra x, e vou somar os expoentes, que é 1 mais 1, que deu 2. Isso aqui, juntando, é o resultado. Então, é isso. Isso aqui é o monômio que representa a área dessa figura. Então, somente isso. A multiplicação de monômios é isso. Você vai multiplicar os coeficientes, que são os números, e em seguida vai multiplicar a parte literal, que são as letras. Outro exemplo aqui. Aqui nós temos um bloco retangular, um paralelepípedo. Então, para descobrirmos o volume que cabe nesse bloco retangular, nós iremos multiplicar esse lado, a largura, vezes o comprimento, vezes a altura. Nós iremos multiplicar as três dimensões, esse lado, vezes esse lado e vezes esse lado. Então, com isso, quando multiplicarmos, nós iremos descobrir o volume dessa figura. Então, você vai pegar aqui, ó, 6x, que é o comprimento, vezes 2x, que é a largura, vezes 3y, que é a altura. Então, você vai multiplicar primeiro os coeficientes, ou seja, esses números aqui, ó, o 6 vezes o 2 vezes o 3. E em seguida, você vai multiplicar as letras, que é o x vezes o x e o y. Então, x vezes x, né, que é esse x aqui vezes o x. E esse y aqui eu só repito. Pronto. Quanto é? Agora nós iremos multiplicar os coeficientes. 6 vezes 2 é 12. E 12 vezes 3 ou 3 vezes 12? Novamente, 6 vezes 2 é 12. E 12 vezes 3 ou 3 vezes 12 é quanto? 36. Aqui nós temos esse x aqui. Eu posso multiplicar esse x aqui, ó. X vezes x já foi feito já, ó. X vezes x já foi feito. É x ao quadrado. E esse y aqui não tem ninguém, então eu deixo ele. Então eu só repito, ó, 36x e y. Então, ó, 36, que esse 36 aqui, x ao quadrado, aqui o x ao quadrado, e o y eu só repetir. Então, esse monômio aqui, ele representa o volume desse bloco retangular. Então, isso aqui é o monômio que representa ele. Se eu substituir valores para x e valores para y, eu descubro quanto é que cabe esse bloco retangular. Então, se eu substituir valores, que é o valor numérico, já estudamos em outras aulas, então eu descubro o volume desse
bloco retangular aqui. Então é isso. Isso é a multiplicação de monômios. Outro exemplo aqui. A sequência, nós temos aqui uma sequência, tem 6 termos. Essa sequência aqui tem 6 termos. Descubra o padrão dessa sequência e escreva o 6º termo. Então você vai descobrir qual é o padrão dessa sequência. Então temos aqui, ó, esse aqui é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Então ele quer descobrir qual é o padrão. Então eu repito o primeiro termo aqui, ó. Ele quer descobrir como é que eu cheguei desse termo aqui, que eu cheguei no segundo termo. Então você vai analisar, vai observar como é que, o que foi feito para esse termo aqui chegar nesse. De 5, o que foi feito para chegar em 10? Foi multiplicado, foi dividido, o que foi feito? De 5 para chegar em 10 foi multiplicado por 2, ó. Quando eu multiplicar, ó, 5 vezes 2 dá 10. Então, isso aqui foi o primeiro padrão para descobrir o coeficiente. E essa parte literal, o que foi feito desse x aqui, ó, desse x para chegar em x ao cubo e desse y para chegar em y ao quadrado? O que foi feito? Você vai analisar. Foi multiplicado por quanto? Então, temos aqui, ó, temos que o x ele foi multiplicado por x ao quadrado. X vezes x ao quadrado dá o quê? X ao cubo. E o y ele foi multiplicado por y. Então, y vezes y dá y ao quadrado. Isso é o padrão dessa sequência. Se eu multiplicar, ó, 2 vezes 10 vai dar quem? Vai dar o 20. Ó, 2 vezes 10 vai dar quem? Vai dar o 20. Se eu multiplicar x ao quadrado vezes x ao cubo vai dar x à quinta. E se eu multiplicar y ao quadrado vezes y, dá y ao cubo. Então, isso é o padrão. Para descobrirmos qual é o 6º termo, basta multiplicarmos os coeficientes por 2 e ir multiplicando e multiplicar o y por x ao quadrado, multiplicar o x por x ao quadrado e multiplicar o termo y por y. Pronto, só isso. Com isso, nós iremos descobrir quem é o 6º termo. Agora, as divisões de monômios. O que devemos fazer na divisão de monômios? É praticamente a mesma coisa de multiplicação. Só que temos também que usar a mesma propriedade, temos que usar a propriedade de divisão de potências. Para dividirmos um monômio por outro, dividimos os coeficientes entre si e as partes literais entre si. Não esqueçam a propriedade, ó. Divisão de potências. Eu conservo a base e subtrai os expoentes. Temos aqui uma divisão de monômios. Temos aqui um monômio dividido por outro monômio. Então, eu vou pegar aqui e colocar sob fração. Pronto. O que nós temos que fazer? Dividir os coeficientes, que são os números. Então, eu vou dividir o 15 por 5. E nós já dividimos os coeficientes. Agora, a parte literal. O x ao cubo com x à quinta. E o y ao cubo. E o y ao quadrado com y à quinta. Quanto é 15 dividido para 5? É 3. Aqui nós temos uma divisão. Eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Ó. 3, que é esse expoente aqui, menos esse expoente aqui. Ó. E aqui eu vou conservar a base, que no caso aqui a base é y. E vou subtrair os expoentes, ó, que é o expoente 2 menos o expoente 5. Pronto. Ó. Aqui esse 3 aqui, ó, que é esse bem aqui. Eu repeti. Aqui eu resolvi, ó. X, tá aqui o x. Aí eu resolvi. Quanto é 3 menos 5 é menos 2. Então, bem aqui é menos 2, viu? Ó. E aqui, ó. Y, 2 menos 5. 2 menos 5 é menos 3. Calcule. Temos aqui uma divisão, ó. Esse termo aqui. Temos aqui uma divisão. Esse monômio por esse monômio. Então, vou repetir aqui. Aqui está em forma de divisão, nós iremos colocar em forma de fração. Pronto, aqui está sob forma de fração. Agora nós iremos dividir coeficiente por coeficiente vezes a parte literal pela parte literal. Pronto. Agora eu vou dividir. Quanto é 12 dividido para 4? É 3. Agora aqui, ó, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Ó. 5 menos 3. Pronto, está aqui a resposta. 3, ok, esse 3 aqui, e y igual
5 menos 3 dá quanto? 2. Pronto, está resolvido. Então, isso daqui é a resposta. Outro exemplo. Calcule. Temos aqui um monômio dividido por outro monômio. Vou repetir aqui embaixo. Aqui está sob divisão. Vou colocar na forma de fração. Agora nós iremos dividir os coeficientes por coeficiente. E a parte literal. A parte literal que tem um A aqui. E a parte literal tem a parte literal B. Então temos aqui, primeiros coeficientes. Quanto é 20 dividido por menos 5? Mais por menos dá menos, então vai dar negativo o resultado. Quanto é 20 dividido para 5? 4, até menos 4, né? Então aqui, divisão. Então vou conservar a base e subtrair os expoentes. 4 menos 1. O que é 1? O expoente aqui não apareceu. Quando não aparece, é 1. Então temos aqui. E aqui, conservar a base, que é o B. Vou subtrair os expoentes. 2 menos o 1. Não apareceu, mas é 1. Pronto. Feito isso, você vai repetir isso aqui do lado, na frente. Pronto. Outro exemplo. Calcule. Temos aqui um monômio dividido por outro monômio. Então, vamos repetir aqui embaixo. Pronto. Vamos colocar sobre fração. Então, eu vou pegar esse número aqui, o coeficiente, dividir pelo coeficiente. A parte literal A, dividir pela parte literal A parte literal X, a parte literal Y. Feito isso, nós iremos dividir agora fração cada fração. Então, aqui, menos por menos dá mais. Vai ser positivo o resultado. 2 dividido para meio vai dar 4. Pronto. Aqui eu vou conservar a base, que no caso é a letra A. Vou subtrair os expoentes. Então vai ser 4 menos 2. Quanto é x dividido para x? É 1. 1x. E aqui é o próprio y. Então eu deixo aqui. Então isso aqui eu só repito aqui na frente. Pronto. Só isso. Então esse 4 aqui. Aqui, A. 4 menos 2 dá 2. Então tá aqui o A. E aqui, x dividido para x deu 1. Então não precisa colocar 1 aqui não. E o y eu repeti. Pronto, está resolvido. Agora é potenciação de monômios. É o mesmo procedimento de potenciação com os números naturais ou inteiros. A mesma coisa. Por exemplo, aqui, qual é o quadrado do monômio? Esse monômio aqui. Então, ele quer saber esse monômio aqui ao quadrado. Então, temos um monômio aqui elevado a 2, porque é ao quadrado. Então, esse expoente aqui diz que essa base se multiplica 2 vezes. Então, será ela vezes ela. Aqui, ela vezes ela. Então, agora, nós já temos uma multiplicação de monômios. Temos um monômio multiplicado por outro monômio. Então, de onde é que foi que veio esse monômio aqui e esse monômio? Veio daqui, porque esse expoente 2 aqui diz quantas vezes essa base se multiplica. Então, deu isso. Então, aqui nós temos a multiplicação de monômios. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos multiplicar o coeficiente pelo coeficiente, até menos 10 vezes menos 10, e a parte literal pela parte literal. Pronto. Feito isso, nós iremos multiplicar. Quanto é 10 vezes 10? 100. Por que é mais 100? Porque, menos por menos dá mais 100. E aqui nós temos a multiplicação também. Iremos conservar a base, que no caso é a letra A, e somar os expoentes. 3 mais o 3. Pronto. Então, esse 100 aqui eu repito aqui na frente. E aqui é a 6. Por que aqui é a 6? Porque vem daqui, conservar a base, que é a letra A, e vou somar os expoentes. 3 mais 3 deu 6. Então, isso aqui é a resposta. Então, você vai fazer isso. Você vai transformar a potência de potência em multiplicação de potência. E resolve normalmente. Outro exemplo aqui. Qual é a quinta potência do monômio? Então, temos esse monômio aqui. Ele quer saber qual é a quinta potência. Então, vai ser esse monômio aqui elevado a 5, que é a quinta potência. Então, esse expoente aqui, ele irá dizer quantas vezes
essa base irá se multiplicar 5 vezes. Então, será ele multiplicado por ele 5 vezes. Temos aqui, ó. Temos aqui agora uma multiplicação de potência. Você vai multiplicar os coeficientes, que é o 2 vezes o 12, vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2. Então, você vai multiplicar os coeficientes, que é os 2, né? Todos os 2. E depois multiplicar a parte literal, que é o x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. 5 vezes. Pronto. Feito isso, nós iremos multiplicar agora os coeficientes, que é esses dois aqui, ó. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, e 16 vezes 2 é quanto? 32. 32 é essa multiplicação dos coeficientes. Agora a parte literal, você vai somar aqui, ó. Aqui é a multiplicação, então conserva a base aqui, que no caso é o x. Você vai somar os expoentes, que esse expoente 2, mais o 2, mais o 2, mais o 2, mais 2. Então você vai repetir o 32 aqui na frente, somar os expoentes aqui, desse daqui. Então é isso, ó. Por que que aqui é x elevado a 10? Porque foi somar esse expoente aqui, ó. 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então é isso. Isso aqui, esse monômio aqui, é a resposta. Então é só isso. Você vai multiplicar, você vai pegar a potência de potência e transformar em multiplicação de potência e depois resolver. Também podemos usar a propriedade, ó. A potenciação de monômios usando a propriedade. Para tornar mais simples esses cálculos, podemos usar a propriedade de potência. Essa propriedade aqui, ó. O que diz essa propriedade? Diz que é só multiplicar m vezes n, ou a n, a elevado a n, ou b elevado a n. Então é isso, você pode multiplicar os expoentes, ou então esses aqui também, que é elevando ao expoente a cada número aqui. Por exemplo, esse aqui é o mesmo exemplo anterior, resolvendo, usando essa propriedade aqui. Então, esse expoente 2 aqui, ele está elevado tanto ao 10, que é o coeficiente, como a parte literal. Então, você vai levar o 2 elevado a 10. E esse 3 aqui, a elevado ao cubo, também está elevado a 2. Então, você coloca aqui na frente elevado a 2. Aqui, ó, menos 10 ao quadrado é 100. Temos aqui o 100. E por que que esse é a sexta? Eu conservo a base aqui e multiplico os expoentes. 3 vezes 2 é quanto? 6. Então, eu usei essa propriedade aqui, ó. Eu resolvi o coeficiente aqui, deu 100. E multipliquei aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Isso aqui foi usando a propriedade. Lembrando que esse exemplo nós já fizemos anteriormente, só que não usando a propriedade. Outro exemplo, ó, o mesmo exemplo anterior, só que usando a propriedade. Você vai levar o 2 a 5, porque esse expoente aqui, ele está elevado tanto à parte literal como ao coeficiente. Então, vai ser 2 elevado a 5 vezes a parte literal ao quinto. Essa parte literal aqui é a quinta. Pronto. 2 elevado a 5, que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Dá 32. E aqui eu multiplico os expoentes, ó, que é usando a propriedade aqui, ó. O x eu repito e multiplico os expoentes. 2 vezes 5 dá quanto? 10. Então, ó, observamos que deu a mesma coisa do exemplo anterior, feito anteriormente. Lembrando que deu o mesmo resultado feito anteriormente, só que aqui foi usado a propriedade. Então, você pode resolver de duas maneiras, transformando em multiplicação de potências ou usando a propriedade. As duas maneiras dão certo, só que uma é um pouco mais longa. Então, a potenciação tem essas duas formas de resolver. Então, obrigado e até a próxima aula.